Vamos iniciar então mais um evangelho, No campo do afeto. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda, os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, seja quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento das horas de céu azul. Quer dizer, a gente só pede, A gente acha que é a última bolachinha do pacote. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável que comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-lo com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, quer dizer, se a gente reparar, a gente quer o melhor das pessoas, A gente quer o melhor das pessoas, só que a gente não tem capacidade de dar o nosso melhor. A gente quer que uma pessoa nos perdoe, mas a gente tem dificuldade de perdoar. A gente quer que uma pessoa seja literalmente fiel a nós. Dependendo da oportunidade, nós não somos fiéis às demais pessoas. Fidelidade se vê no sentido geral, A gente espera gratidão, mas também não somos gratos. Então, quer dizer, a gente tem um hábito de esperar dos outros aquilo que nós não somos capazes também de ser, É complicado. Então, a gente se acha realmente a última bolachinha do pacote. Quando a gente não é, a gente é mais um integrante no planeta Terra, Mais um espírito estando em prova, Para tentar se lapidar. Então, se a gente der o nosso melhor, é possível que a gente também colha alguma coisa. Mas, eu vou dar o meu melhor e eu quero colher o melhor. Não há essa possibilidade, por quê? Porque cada indivíduo é um indivíduo individual e cada um está num grau de evolução. Tem pessoas que estão muito mais acima de nós, que passam por nós, e a gente não consegue ser uma pessoa à altura. E às vezes a gente nem sabe que não foi à altura, porque a gente não consegue ser à altura. Então, tem pessoas que passam por nós abaixo, igual e mais alto, Vamos continuar então o nosso evangelho, Dessa vez sobre Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Nossa, gosto muito de Sócrates, Desde criança eu gostava muito de Sócrates. Achava ele inteligente. Nossa, mas naquela época ele já pensava assim? Então, assim, da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita sua doutrina. E que se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. Jesus veio trazer a doutrina, As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores que lhe preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com ele formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente a doutrina, encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para aceitar. Assim aconteceu com as ideias cristãs que foram prescindidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele morreu à morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismo, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos, assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo
Com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois os tem havido em todas as épocas, né? Hoje são os famosos preconceituosos, né? De corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos dos seus discípulos Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem esse paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, que a doutrina de Jesus mais completa e mais depurada que a de Sócrates nada tem a perder a comparação. Sócrates veio antes, né, para dar caminho, né, para Moisés, tantos outros, né. A humanidade, ela sempre tem oportunidade de se melhorar, né, pelo que eu vejo aqui. Sempre nos é dado em cada época uma oportunidade de sermos pessoas melhores. É que parece que a gente não se adapta, né? Aí sempre tem que vir outro, tem que vir outro. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e castas. Essas citações provarão, além disso, que se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontra-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Hoje eu tenho noção, né, que é muito importante você dar valor à alma, né? É muito importante você dar valor ao espírito, você dar valor à alma. Por quê? Porque é ela que vai fazer o seu mundo, né? O seu espírito, a sua alma é o que vai fazer o seu mundo, é de como você vai estar, como você vai se sentir. Então esse é o seu mundo e é o seu inferno, né? Os valores que você realmente dá para a alma. Então hoje eu sei isso, que é muito importante o meu estado de humor, né? É muito importante como eu estou naquele momento, o que eu estou trazendo, né? Quais são os pensamentos que eu estou trazendo para mim, qual é o meu teor vibratório. Então quer dizer, de acordo com o que tiver o meu teor vibratório, vai estar também todo o meu dia e todo o meu amanhã. Então quer dizer, a gente vai aprendendo isso aos poucos, o quanto é importante a gente cuidar da gente, mas cuidar aí da parte de dentro, né? A nossa parte de dentro, ela é muito importante, né? E posso falar que é um ponto muito perigoso, nossa parte de dentro, porque ela vai realmente nos direcionar. E os nossos pensamentos, que por mais que eles sejam assim inofensivos, a gente tem que prestar muita atenção nele. Porque é de pensamento inofensivo aqui, pensamento inofensivo ali, a hora que você vê, você está num cobertor de coisa negativa e o negócio vem de uma vez só. Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre atento, né? E muito atento a nós, né? Muito atento. Se a gente tem cuidado ali com o cristal, nós somos seres humanos, nós não somos um cristal material. Então, a gente tem que ter muito mais com a gente, né? A gente tem que ser muito precavido, né? Se precaver muito, ter muita cautela. Então, Sócrates, né? Eu sempre gostei de Sócrates. Eu não me lembro que parte na escola eu estudei sobre Sócrates. Eu sei que filosofia, acho que entrou Sócrates, mas eu não lembro em qual outra parte que entrou Sócrates. Então, eu conheço, né? Sobre Sócrates, ele é muito famoso. Eu particularmente acho ele muito inteligente, né? Achei ele muito inteligente, é o que falei, naquela época ele já pensava daquele jeito, né? Entanto, uma época bárbara, ele já tinha uma visão mais extensa.
Existe um porquê? Existe, isso é um espírito, né? Ah, só o planeta Terra é habitável? Não é só o planeta Terra habitável, né? Às vezes ele já está aqui na Terra já há um tempo, já se evoluiu com mais facilidade, ou às vezes ele veio com um plano similar à Terra, ou às vezes ele se evoluiu lá do outro lado. Então existem várias formas da evolução do espírito, né? A gente não pode esquecer que a gente também se evolui em termos de ensinamentos lá na erraticidade, né? Encarnado, erraticidade, um plano já. Então, quer dizer, a gente tem vários meios, né, para estar se evoluindo. Agradecer sempre, a vida é uma evolução, cabe a nós como nós vamos vivê-la, né, reclamando ou vivendo. Tem o resumo aí da doutrina de Sócrates e Platão, que eu já vou estar iniciando já amanhã, né, que é o próximo evangelho, que é uma parte maravilhosa, né? Tem bastante coisa aqui. E aí, logo a gente já entra, terminando aqui o resumo da doutrina de Sócrates, né? A gente já entra no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vamos agradecer a orientação de hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo esse momento de hoje, né? Esse momento de orientação. Que seja feita sempre a sua vontade na nossa, iluminar os nossos caminhos, nossos pensamentos. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar. Obrigada pela noite dormida, pela imagem da janela, por esse ar. Obrigada pelo pichotinho, pela minha mãe, pelos parentes, pelo trabalho, pela constituição física, né? Obrigada por tudo, Senhor, e assim seja.